Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula e dando continuidade ao nosso conteúdo de anatomia humana para a turma do P1 Noite de Radiologia. Vamos finalizar hoje o sistema cardiovascular, tá bom? Na aula passada, a gente estava falando sobre a questão das válvulas, onde paramos aqui nesta imagem do ciclo cardíaco, e vou, revisar o que é que a gente estava falando sobre ele, sobre este ciclo especificamente, e como que estava sendo realizado, o funcionamento, vamos dizer assim, deste ciclo, como ele se apresenta, de forma que vocês possam compreender melhor, com calma, toda essa parte aí da entrada e saída do sangue, ao nosso coração e circulando para o corpo ou para o pulmão, tá? Sei que são muitas informações, Na aula passada a gente avançou bastante em relação ao conteúdo do sistema circulatório e, como eu disse, a gente vai encerrar hoje, Mas inicialmente vamos analisar aqui essa questão do ciclo cardíaco. Como vocês podem ver nessa imagem, e nesse videozinho aí, representando a questão da circulação, na verdade, da pulsação do coração, onde a gente tem os átrios e ventrículos, contraindo, que a gente falou já, que se chama de sístole. Então, a gente vai ter a sístole e a diástole. A sístole é quando a gente tem a contração do músculo cardíaco e a diástole quando a gente tem o relaxamento. No caso aqui, nós temos o lado esquerdo do coração, tá? Onde temos a válvula mitral, ou também chamada de bicúspide. E aqui, do lado direito, nós temos a válvula tricúspide. Logo abaixo, nesta imagem aqui, a gente tem as válvulas semilunares, tá? Então, a gente tem a válvula semilunar anterior, a direita e a esquerda, e no caso aqui, a válvula semilunar, do tronco pulmonar, e a gente tem a válvula semilunar da válvula esquerda, a válvula semilunar da válvula esquerda, tá? Que no caso aqui da aorta, que a gente vai ter aqui o lado esquerdo, o lado direito e a porção posterior, tá? Então, porção posterior da válvula semilunar posterior da válvula aorta, à esquerda e à direita. Aqui, a válvula semilunar do tronco pulmonar. Neste caso, a gente consegue observar que as válvulas bicúspide e tricúspide, elas estão fechadas. E as válvulas semilunares, elas encontram-se abertas. Então, a gente precisa lembrar como que é o funcionamento do coração para a gente poder compreender esse ciclo ou ritmo cardíaco. Então, o sangue, quando ele chega no coração, ele chega no coração através dos átrios, tá? Então, tanto o átrio direito quanto esquerdo, eles vão ficar cheios de sangue. Então, para que esse sangue vá para os ventrículos, o átrio precisa fazer a contração, a sua sístole, tá? Nesta sístole atrial, o que é que vai ocorrer? A gente tem essa terceira imagem aqui. Então, quando a gente tem a contração dos átrios, a gente vai ter a abertura das válvulas atrioventriculares, que no caso, do lado esquerdo, a gente vai ter a mitral ou bicúspide, e do lado direito, a gente vai ter a tricúspide. Então, quando teve esta contração atrial, estas válvulas abrem-se, fazendo com que o sangue ele vá em direção aos ventrículos. Desta forma, a gente precisa que
as válvulas semilunares elas estejam fechadas para o sangue não extravasar, ok? Já quando a gente tiver o relaxamento do átrio, né, a diástole atrial, e a contração ou sístole ventricular, a gente precisa que essas válvulas sejam fechadas, assim como a gente vê nesta imagem aqui à esquerda. Dessa forma, o sangue ele não vai retornar do ventrículo para o átrio, tá? Isso se acontecer, significa que a pessoa tem um problema, um dos exemplos é o prolapso da válvula mitral, mas uma pessoa saudável, né, do funcionamento normal, a gente vai ter o fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, e a abertura das válvulas semilunares, fazendo com que o sangue que está nos ventrículos, eles sejam ejetados do coração ou através da aorta, né, onde ele vai ser bombeado para todo o corpo, na circulação sistêmica ou grande circulação, e no caso da válvula semilunar pulmonar, que a gente tem aqui, a gente vai ter o sangue indo para os pulmões, fazendo, né, dando continuidade à pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, espero que agora vocês tenham conseguido compreender essa questão do ciclo cardíaco. Aqui no videozinho, né, na animação, a gente consegue visualizar quando as válvulas atrioventriculares se abrem, como a gente vê aqui, as semilunares, desculpa, quando elas se abrem, está aqui, as semilunares se fecham. E quando as atrioventriculares se fecham, as semilunares se abrem, ok? Então, a gente vai ficar, enquanto tivermos vivos, né, enquanto o nosso coração bater, a gente vai ter este ritmo cardíaco ocorrendo, né, o batimento sendo realizado desta forma, para que o sangue, né, ele continue pulsando tanto para a pequena circulação, para que haja troca de oxigênio, quanto, na verdade, não troca de oxigênio, né, a troca de gases, onde vai ser eliminado o gás carbônico e absorvido o oxigênio através da inspiração, e na grande circulação, onde o sangue vai circular rico em oxigênio, para que haja troca gasosa entre as células, para que o nosso corpo, né, possa funcionar adequadamente. Dando continuidade aqui, então, a gente já falou, né, que dentro do nosso coração, ali fazendo parte, vamos dizer assim, das válvulas cardíacas, a gente vai ter um músculo, tá? Que são chamadas de papilas. E a gente vai ter as cordas tendíneas, certo? Dessa forma, a gente vai estar formando, né, o, as, contribuindo, vamos dizer assim, para a formação da abertura e fechamento dessas válvulas. E aí a gente consegue ter adequadamente a abertura e o fechamento para que realmente a gente consiga não ter o extravasamento de forma errada, né, do nosso sangue. Então, aqui a gente tem os músculos papilares. Neste caso aqui ele está contraído e neste caso ele está relaxado. Aí a gente consegue identificar através das cordas tendíneas. Aqui no caso, como ela está aberta, essas cordas elas estão frouxas e o sangue, né, ele passa dos átrios para o ventrículo. No caso aqui da válvula fechada, né, atrioventricular, no caso aqui a bicúspide. Quando ela está fechada, significa que a gente vai ter uma tensão dessas cordas tendíneas, né, através aqui da contração do músculo papilar, fazendo com que esse sangue, ao ter a contração do ventrículo, ele não extravase para o átrio, e sim, né, este sangue ele possa sair através das válvulas semilunares.
Então, para que o coração ele seja eficiente, né, na sua ação de bombeamento, é necessário mais do que uma contração rítmica de suas fibras musculares, né? No caso, a direção do fluxo sanguíneo, ele deve ser orientada e controlada, o que é obtido graças às 4 válvulas já citadas. Se essas válvulas elas não tivessem a abertura e o fechamento no momento correto, mesmo que houvesse a contração do átrio e do ventrículo, né, de forma ritmada, não iria haver a circulação ocorrendo da forma correta. Então, essas 4 válvulas aqui vão estar contribuindo para a ação de bombeamento do sangue, né, do coração para o corpo ou para os pulmões. Então, dessas 4 válvulas, 2 localizadas entre o átrio e o ventrículo, que são as que a gente chama de válvulas atrioventriculares, a do lado direito tricúspide e a do lado esquerdo bicúspide ou mitral, e as 2 localizadas entre os ventrículos e as grandes artérias, né, que vão estar transportando o sangue para fora do coração. As válvulas semilunares pulmonares, que como o próprio nome está dizendo, está levando o sangue do coração para os pulmões, e a aórtica, que vai estar, esse sangue vai estar saindo, né, do coração pela aorta, levando o sangue rico em oxigênio para o restante do nosso corpo. As válvulas e válvulas, né, são para impedir este comportamental normal do sangue. Para impedir que ocorra o refluxo, elas vão estar se fechando após a passagem do sangue, como a gente viu naquela animação, onde a gente tem, né, à medida que os átrios se contraem, as válvulas atrioventriculares se abrem para o fluxo sanguíneo e para os ventrículos, e, no caso, as válvulas as semilunares, elas vão se fechar. Quando os ventrículos se contraem, as válvulas atrioventriculares se fecham para evitar o refluxo do sangue para o átrio, e as válvulas semilunares, elas vão se abrir para que, né, o sangue ele saia do coração pelos grandes vasos que a gente falou agora há pouco. Então, sístole, como a gente já havia dito, né, vai ser a contração do músculo cardíaco. Então, a gente tem a sístole atrial e a sístole ventricular. Então, assim, as válvulas atrioventriculares estão abertas à passagem de sangue e a pulmonar e a aórtica estão fechadas. Na sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares abertas à passagem do sangue, como a gente falou agora há pouco. Então, aqui nessa imagem, a gente vê, né, aqui a válvula semilunar abrindo e fechando, né, e aqui as válvulas atrioventriculares, no caso mitral e tricúspide. Então, aqui, ó, a gente tem a semilunar da aorta, tá, que vai fazer com que o sangue seja bombeado para a grande circulação ou circulação sistêmica através da aorta. E aqui a gente tem a semilunar pulmonar, aonde vai estar levando o sangue rico em gás carbônico para os pulmões para que ocorra a troca gasosa. Tá? Observem aqui as cordas tendíneas também, né, funcionando. Então, todo o coração ele vai funcionar através de um ritmo e de uma sincronia muito grande. Então, a gente precisa ter as válvulas, as contrações, o relaxamento, as cordas tendíneas, tudo funcionando muito adequadamente. O impulso elétrico que chega ao coração, ele precisa estar adequadamente, né, adequado para que essa frequência cardíaca seja a frequência normal do ser humano, né, caso haja algum impulso elétrico, algo que afete esse impulso elétrico, a gente acaba tendo um ataque cardíaco, né, ou mesmo uma parada cardíaca, ou qualquer outro problema cardíaco relacionado à contração, né, do músculo cardíaco.
Então, aqui para a gente poder, né, revisar algumas das estruturas do coração que a gente já viu, né? Então, aqui na sístole ventricular, né, a gente vai ter a ação das válvulas atrioventriculares, né? Então, quando a gente teve a contração do coração, do caso do átrio, contração do átrio, as válvulas atrioventriculares, elas se abrem, tá? E, no caso, quando a gente vai ter a diástole ventricular, aí a gente vai ter o fechamento, certo? Então, esta imagem aqui, ela está representando a... aqui, desculpa, gente, aqui é a sístole ventricular, eu estava pensando atrial, desculpem. Então, aqui a sístole ventricular, tá correto, né? Então, são os ventrículos que estão se contraindo. A gente tem o fechamento das válvulas atrioventriculares, tá bom? E a abertura das válvulas semilunares. Então, só para a gente lembrar que a gente está vendo o lado esquerdo do coração, então a gente está na válvula mitral, onde a gente tem, né, duas válvulas, também chamada válvula bicúspide, aonde a gente tem a cúspide anterior e a posterior mitral. Já na tricúspide, a gente tem a anterior, a posterior e a medial, ou também pode ser chamada de septal, né, por estar em contato com o septo atrioventricular, né, que vai, desculpa, atrial, que vai estar separando aí os dois. A gente tem nas válvulas semilunares, elas também são divididas, como a gente já falou, né? A gente tem a cúspide direita da válvula aórtica, a esquerda e a posterior. Já na válvula pulmonar, a semilunar pulmonar, a gente vai ter a válvula direita, esquerda e a anterior, tá? Então, a gente tem aqui o sangue que vai estar saindo dos ventrículos, eles vão sair justamente através dessas válvulas semilunares. Já na diástole ventricular, né, que é o relaxamento do ventrículo, a gente vai ter as válvulas atrioventricular se abrindo e as semilunares se fechando. Aqui a gente consegue ver as cordas tendíneas, tá? Essas cordas tendíneas aqui, elas estão presas, né, ao músculo papilar, que a gente consegue visualizar aqui ao fundo. Deixa eu ver o que mais a gente poderia estar falando aqui. Esse trígono fibroso, ele representa uma estrutura do coração equivalente a um esqueleto, tá? Como se fosse o esqueleto do coração. No caso aqui, esse trígono, né? Esse trígono cardíaco, ou pode ser chamado de esqueleto cardíaco ou ânulo fibroso do coração, certo? Não é uma estrutura óssea, apesar de ter esse nome esqueleto cardíaco, né? Não é uma estrutura óssea como o esqueleto do corpo humano, mas é um suporte estrutural fibroso para as câmaras do coração, né? O órgão principal que a gente tem do nosso sistema cardiovascular. Então, a função desse esqueleto cardíaco é servir de ancoragem das cúspides da veia cardíaca, vai impedir a distensão das válvulas atrioventriculares e semilunares, serve também para a inserção dos feixes do músculo cardíaco e como um isolamento térmico, né, mantendo ali a temperatura do nosso coração. É formado por um tecido conjuntivo denso, é formado por colágeno e elastina.
Então, em conclusão disso, né, disso tudo que foi apresentado, então, podemos dizer que o ciclo cardíaco ele é compreendido pela sístole atrial, ou seja, contração da região dos átrios, né, a parte aqui na imagem, a parte superior do coração, tá? Átrio direito e átrio esquerdo. Então, a contração dos átrios são chamados de sístole atrial. A sístole ventricular, e a gente vai ter o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e a diástole ventricular, que é quando o ventrículo relaxa, tá? Então, vamos tentar reforçar aqui como que funciona o ciclo cardíaco com essa imagem, né? Antes a gente estava vendo imagens só observando as válvulas, agora vamos ver ela num contexto geral. Então, o sangue, né, ele chega no coração através dos átrios, tá? Tanto o direito quanto o esquerdo. Então, esse sangue que está chegando, ele precisa ser bombeado, né, para que, no caso, ele vá para os ventrículos. No caso do átrio direito, a gente vai ter o sangue chegando ao coração rico em gás carbônico. Aí, como que vai acontecer aqui? Esse átrio direito, com sangue cheio de gás carbônico, ele vai se contrair, aonde essa válvula tricúspide vai se abrir e esse sangue vai para o ventrículo, tá? Quando este sangue que está aqui no ventrículo, ele for ejetado, né? Então, com a contração a sístole ventricular, a gente vai ter a válvula semilunar pulmonar se abrindo e a tricúspide se fechando. Este sangue rico em gás carbônico, através da artéria pulmonar, vai para os pulmões, né, pequena circulação. Lá nos pulmões, a gente vai ter a troca gasosa e o sangue vai retornar para o coração. Só que agora ele retorna através do átrio esquerdo, tá? Este sangue agora rico em oxigênio, ele vai ser, né, impulsionado para o ventrículo através da sístole atrial, vai abrir aqui a válvula mitral. Este sangue vai ser bombeado através da contração deste átrio, ele vai ser bombeado para o ventrículo. Observem a parede ventricular aqui, que a gente já falou no início das nossas aulas, né, do sistema circulatório. Essa região ela é uma camada muscular, né, muito mais resistente, muito mais espessa, devido à força de contração que vai ser necessária neste ponto. Então, o ventrículo esquerdo, que vai estar agora com o sangue rico em oxigênio, ele vai sofrer a sístole ventricular, onde ele vai bombear o sangue para o resto do corpo através da aorta. Nisto, com esta contração do ventrículo, a gente vai ter o fechamento da válvula mitral e a abertura da válvula semilunar aórtica, aonde este sangue vai ser bombeado para o restante do corpo, né, para que haja a respiração celular aí durante a grande circulação ou circulação sistêmica. E vai ficar nesse ciclo, né, onde o sangue vai chegar novamente rico em gás carbônico pelo átrio direito e ficar neste trabalho durante toda a vida, certo? Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro para vocês com essa nova ilustração. Então, a gente precisa compreender um pouquinho as características que existem dos diferentes vasos sanguíneos, certo? A gente já falou que temos vasos que vão
né? Desde os mais calibrosos, que são as artérias, aonde elas vão diminuindo até chegar ao ponto de arteríolas, e por último, capilares, tá? Então, aqui a gente, numa pequena representação, né, vasos mais calibrosos, onde eles vão se afinando até chegar ao nível de capilares e depois vão aumentando novamente, só que agora com o sangue rico em gás carbônico, em vênulas e veias, tá bom? No caso, as artérias, elas são divididas em grandes artérias elásticas, artérias musculares, artérias pequenas, arteríolas até chegar ao nível de capilar e, como eu falei, vai aumentando o nível de vênula, veia pequena, veia e a veia cava, que é a principal, vamos dizer assim, a mais, dentre as veias, né, a mais calibrosa. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o sangue, né, no caso da gente falando desses vasos, né, o sangue ele foi através de uma rede de vasos sanguíneos que se estendem entre o coração e os tecidos periféricos para que haja, né, todo esse processo que a gente estava falando agora há pouco da troca gasosa, né, onde o sangue rico em oxigênio vai estar fazendo a troca, né, deixando o oxigênio para o funcionamento celular e recebendo gás carbônico. Então, esses vasos sanguíneos eles podem ser organizados em um circuito pulmonar que transporta o sangue para e das superfícies de troca de gás dos pulmões, e um circuito sistêmico que transporta o sangue para o resto do corpo e também recebe de volta pequena e grande circulação, ou circulação pulmonar e circulação sistêmica. Cada circuito ele começa e termina no coração e o sangue viaja através desses vasos em sequência. Como a gente falou, né, em outras aulas, o sistema circulatório é um sistema fechado, né? Ele diferente do sistema respiratório, diferente do sistema digestório, o sistema circulatório ele vai estar apenas ali, né, circulando entre coração e vasos. Assim, o sangue que retorna ao coração do circuito sistêmico deve completar o circuito pulmonar antes de entrar novamente no circuito sistêmico, porque é justamente aonde vai haver a troca gasosa, aonde que vai acontecer a substituição daquele sangue rico em gás carbônico por um sangue rico em oxigênio. Isso só vai ser possível, né, depois que o sangue sistêmico, da circulação sistêmica, passar pela circulação pulmonar. Então, o sangue é levado do coração pelas artérias ou vasos eferentes e retorna ao coração por meio das veias ou vasos aferentes. Vasos microscópicos de paredes finas, chamadas capilares, interconectam artérias e veias muito pequenas. Os capilares são chamados de vasos de intercâmbio porque suas paredes finas elas vão permitir a troca de nutrientes, gases dissolvidos e resíduos entre o sangue e os tecidos circundantes, aonde o sangue for passando, aonde o sangue for circulando, né, vai estar havendo essa troca. As paredes das artérias e veias, elas contêm 3 camadas distintas: a túnica íntima, túnica média e túnica externa. Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar por coloração diferenciada, tá? Aqui, ó, a gente tem mais em amarelinho a túnica externa, seguida ela a túnica média e mais internamente a gente tem a túnica íntima. A túnica íntima é a camada mais interna de um vaso sanguíneo. Ela inclui o revestimento endotelial e uma camada subjacente de tecido conjuntivo que vai conter fibras elásticas, que é chamada de subendotélio. Lembrando que essa elasticidade ela é necessária uma vez que a gente tem a contração, né, dos vasos, a gente tem aquela intensidade que o sangue sai do coração através
da sístole ventricular, então ela sai com muita força e ela sai, né, pulsando, porque ela sai um pouco, aí relaxa o coração, aí sai outra demanda de sangue, relaxa e fica nisso. Então ela precisa ter uma certa elasticidade, ela não poderia ser como, por exemplo, um cano PVC, né, rígido ali. Não, ela precisa ter essa elasticidade para estar aguentando, né, e transportando o sangue da forma correta. Nas artérias, a margem profunda da túnica íntima contém uma camada espessa de fibras elásticas chamada de membrana elástica interna. Já a túnica média ou camada média contém camadas concêntricas de células musculares lisas sustentadas por tecido conjuntivo frouxo. Lembrando que o músculo liso, ele é um músculo involuntário, né, ao qual ele tem a sua contração, sem que a gente precise, né, estar racionalizando para que ele execute aquilo. Né? Um exemplo a gente já falou lá nos movimentos peristálticos que a gente tinha lá no sistema digestório. Então, quando as fibras lisas, né, do músculo liso se contrai, o vaso diminui de diâmetro, o que é denominado de vasoconstrição. Quando as fibras lisas relaxam, o diâmetro aumenta, o que é chamado de vasodilatação. Somente as artérias contam com a membrana elástica externa. A túnica externa ou túnica adventícia, a camada mais externa de um vaso sanguíneo, é a bainha do tecido conjuntivo. No caso das artérias, essa camada contém fibras de colágeno com faixas de fibras elásticas dispersas. Nas veias, ela é geralmente mais espessa do que a túnica média e contém redes de fibras elásticas e feixes de células musculares lisas. As fibras do tecido conjuntivo da túnica externa normalmente se misturam com as dos tecidos adjacentes, estabilizando e fixando o vaso sanguíneo. Há 5 classes gerais de vasos sanguíneos: artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, que a gente já falou isso algumas vezes, né? As artérias vão levar o sangue para fora do coração, né? Vão entrar nos tecidos periféricos e se ramificam repetidamente e os ramos diminuem em diâmetro, né? Até chegar ao nível de capilares. Os ramos arteriais menores são chamados de arteríolas. Das arteríolas, o sangue se move para dentro dos capilares, onde há difusão entre o sangue e o fluido intersticial, que é o fluido, né, que vai estar no entorno ali daqueles vasos. Dos capilares, o sangue entra em vênulas ou pequenas veias e se unem para formar as veias maiores que retornam o sangue ao coração. Tá? Então, dessa forma, a gente tem vamos dizer assim, o conjunto do sistema circulatório, né, desde o processo que a gente tem do batimento cardíaco, trazendo junto a questão da pequena circulação, depois da grande circulação, então o funcionamento do coração propriamente dito, relacionando com o sistema respiratório, que a gente já falou, relacionando com a grande circulação, onde vai ter a circulação do sangue por todo o corpo e assim por diante. Vou passar aqui uns videozinhos para vocês para ajudar a fixar melhor o conteúdo apresentado. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos. E as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração.
A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Bom, pessoal, só lembrando, né, que pelo menos eu, quando era estudante, né, da época de escola, eu lembro que algumas pessoas, elas costumavam falar de forma equivocada que artérias era tudo aquilo que transporta sangue oxigenado, né, rico em oxigênio. E veias é tudo aquilo que transporta sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Então, lembrando, né, por tudo que a gente já viu, pelo vídeo agora, para reforçar, então, isto é errado. Se a gente estiver falando da grande circulação ou circulação sistêmica, aí tudo bem. As artérias vai ser tudo aquilo que vai estar circulando sangue oxigenado. Mas lembrem-se que na pequena circulação, na circulação pulmonar, o sangue que sai do coração e vai para os pulmões, ele está rico em gás carbônico. Então, o correto dizer é tudo que sai do coração é artéria, tudo que chega no coração é veia, ok? Não confundam isso, tá? Eu sei que muitas vezes a gente aprende, né, de forma errada e aquilo acaba ficando na nossa mente. Mas tenham atenção quanto a isso para que vocês não acabem, né, fazendo de forma equivocada e passando de forma equivocada essa informação e acabe comprometendo aí o andamento, né, do conhecimento de vocês, tá bom? Então, passar só mais um videozinho para a gente dar continuidade. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável
dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum de partículas, sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos, são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem um líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração,
em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer e, quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora, você já conhece os principais efeitos causados à saúde pela exposição a ambientes contaminados. Lembre-se sempre de se proteger adequadamente toda vez que ficar exposto a contaminantes que podem ser inalados. Você é o maior responsável pela preservação de sua saúde. Então, pessoal, vejam, nesse vídeo, né, trouxe uma boa relação de vários sistemas. Como eu já havia falado para vocês desde as primeiras aulas, né, estudar anatomia, estudar fisiologia, você precisa relacionar, né, vários conhecimentos para compreendê-los. Né, e principalmente quando a gente fala do funcionamento do corpo, né, com a fisiologia, a gente vê que um sistema está totalmente relacionado com o outro. Então, encerramos por aqui o sistema circulatório, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né, como que, né, é a anatomia do nosso coração e principalmente como que, graças a essa anatomia que temos, né, o funcionamento do coração. E vamos iniciar agora nossa aula referente ao sistema urinário e sistema reprodutor, tá? No caso, sistema urinário e reprodutor, a gente estuda eles junto, vamos dizer assim, pois temos, né, partes, né, anatômicas do nosso corpo que são comuns aos dois sistemas. No caso, principalmente do sexo masculino, né, dos homens, a gente tem o pênis tendo relação tanto com o sistema urinário quanto com o sistema reprodutor, assim como a gente viu, né, lá nas primeiras aulas onde falávamos sobre a laringe, né? Desculpa, a laringe não, sobre a faringe, né? Onde ela estava relacionada a dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema digestório, bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula 9. Deixe-me só compartilhar a tela aqui para vocês. Acho que essa aqui. Pronto. Então, vamos iniciar aqui nosso sistema
urinário e reprodutor, tá bom? Aqui a gente tem uma visão geral, no caso, exemplificando nesta imagem aqui uma pessoa do sexo masculino, né, onde a gente tem os nossos rins, né, que são órgãos pares, então nós temos dois no caso, um do lado direito, um do lado esquerdo. Nós temos os ureteres, tá, que são também em par, que vão servir como canal, tá, de interligação, vamos dizer assim, para levar a urina que foi produzida lá nos rins até chegar na bexiga. Então, da mesma forma que a gente tem dois órgãos pares, que são os rins e os ureteres, né, duas estruturas pares, a gente também tem as ímpares, que no caso vai ser a bexiga e a uretra. Então, a gente tem uma bexiga e uma uretra, que no caso dos homens, a uretra ela é mais longa devido à questão anatômica, né, do pênis. Isso está diretamente relacionado com o número também, né, o número de infecções urinárias que as mulheres, né, elas têm uma tendência maior devido à uretra ela ser mais curta, favorecendo ali o caminho, né, mais próximo com a bexiga e também a proximidade entre o sistema geniturinário feminino e a região anal, né? Então, isso possibilita para que mulheres tenham, né, uma tendência, uma chance maior de ter infecções urinárias do que homens. Então, a gente consegue visualizar aqui o nosso sistema, no caso aqui especificamente do sistema urinário, né? A gente vai falar primeiro sobre ele. A gente tem, no caso aqui é uma mulher, tá? A gente tem os rins e observem que a gente tem o sistema circulatório intimamente relacionado com o sistema urinário, tá bom? A gente visualiza aqui a veia cava inferior, tá? E a gente visualiza também a artéria renal. Nós temos sobre os rins o que a gente chama de glândulas suprarrenais, tá? Elas vão ser importantes uma vez que elas vão produzir, certo? Alguns hormônios que vão estar relacionados a... Como é que chama? Elas vão estar relacionadas com o funcionamento do nosso corpo, tá? Elas podem ser chamadas também de glândulas adrenais, tá? Então, glândula suprarrenal ou glândula adrenal é a mesma coisa, tá? Sua localização é acima, né? Como a gente está vendo aqui da parte superior de cada rim, tá bom? São duplas, assim como nos rins. Elas exercem importantes funções com a produção de hormônio, o principal dele vai ser, os principais vão ser o cortisol, androgênios e estrogênios, aldosterona e adrenalina. Esses hormônios eles vão ser relacionados alguns são chamados de hormônio do estresse, como no caso do cortisol. Os androgênios ou estrogênios são hormônios respectivamente masculino e feminino. A aldosterona vai estar relacionada ao controle do nível de sódio e potássio na urina e no sangue. E aí isso está diretamente relacionado à questão da pressão arterial, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe porque isso é fisiologia, mas só para nível de conhecimento de vocês, essa glândula vai estar ajudando, né, ao sistema urinário funcionar de forma a tentar, né, eliminar esse excesso que a gente vai ter dos níveis de sódio e potássio que vão influenciar no sistema cardíaco. A aldosterona vai agir nos rins controlando esses níveis, como eu falei, que vai ajudar, né, vai ter influência direta no controle da pressão arterial. A adrenalina também pode ser relacionado a um hormônio do estresse, né, chamado de hormônio de fuga ou de luta.
uma vez que te deixa pronto, né, para agir rapidamente. Quando ele é liberado, ele promove o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, do aporte de sangue para os músculos, aumenta a glicose disponível nas células e dilata as pupilas. Por isso que é chamado de hormônio de fuga, porque ele te prepara, né, ele deixa o fluxo sanguíneo nos músculos mais intenso, favorecendo com que você possa, né, ter uma contração muscular mais rápida, a necessidade de fugir, de correr, de brigar, né? Então ele vai preparar seu corpo basicamente para que você esteja pronto, né, para uma necessidade aí de fuga. Aqui, só comparativamente com a imagem anterior, a gente tem, né, a uretra sendo, né, bem mais curta do que a gente viu na imagem da uretra peniana, tá? Então, o sistema urinário ele é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, incumbidos de elaborar a urina e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. No caso, a urina ela vai ser produzida, né, nos rins, especificamente, né, em estruturas microscópicas chamadas de néfrons. E este rim, desculpa, e esta urina que será produzida nos rins, ela vai, né, se formando e vai gotejando aqui através dos ureteres e sendo armazenada na bexiga. Então, esse armazenamento, né, ele vai ter um limite aonde, quando a nossa bexiga está cheia, a gente, né, tem a vontade de urinar. A bexiga ela é uma estrutura muscular, né, podendo se dilatar até certo ponto, não é eternamente, né, mas ela tem um poder de se dilatar e de relaxar para quando a gente vai urinar, para eliminar aquela urina. E, por último, a gente tem um canal da uretra, que vai servir justamente para colocar, né, expelir aquilo para o meio exterior. Na urina a gente encontra ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, entre outras substâncias, e algumas dessas substâncias que temos no nosso corpo, se encontrada na urina, pode ser sinal de algum problema de saúde, ou mesmo aquelas que costumam apresentar, mais dependendo do nível que elas estiverem, também pode ser sinal de alguma doença, né, de algum problema de saúde que o indivíduo possa estar apresentando. Então, esse aparelho ele pode ser dividido em órgãos secretores, que são aqueles que vão estar produzindo a urina, e os excretores, que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo. Então, os órgãos urinários compreendem 2 rins, como a gente já falou, né, que vão ser em par, e são os responsáveis pela produção da urina. Ele tem um formato ali de grãozinho de feijão. A gente tem 2 ureteres ou ductos que vão transportar a urina para a bexiga, que, no caso, cada rim vai ter o seu ureter próprio. E aí a gente passa a ter os órgãos ímpares, né, as estruturas ímpares, que vai ser a bexiga, onde vai permanecer a urina armazenada por algum tempo até ter a necessidade dela ser expelida, através da uretra, que também é única, né, onde vai ser responsável por expelir a urina do nosso corpo. Além dos rins, as estruturas restantes do sistema urinário funcionam como encanamento, constituindo as vias do trato urinário. Essas estruturas, ureteres, bexiga e uretra, elas não modificam a urina ao longo do caminho, né? Pelo contrário, elas armazenam e simplesmente conduzem a urina do rim para o meio externo. A única alteração que pode existir nessas estruturas, né, ureteres, bexiga e uretra, que pode apresentar na urina, por exemplo, é se a pessoa tiver com infecção urinária, né? E aí vai depender do nível, se está apenas na uretra, se chegou a nível de bexiga. Então, essa urina, ela pode apresentar bactérias, ela pode apresentar processo inflamatório, né? Pus, células mortas.
Se a pessoa tiver cálculo renal, né, e aí o cálculo estiver passando aqui pelo ureter, lembra lá da vesícula que a gente falou, né, que a gente pode apresentar cálculos na vesícula, então a gente também pode apresentar cálculos aqui nos rins. E estes cálculos, né, ao tentar ser expelidos, pode ser que eles obstruam aqui o ureter e cause algumas lesões, né, algum sangramento. Então, pode ser neste sentido que ele altere a urina, mas a composição da urina em si, no contexto da forma que ela saiu lá dos rins, isso não vai ser alterado. A gente consegue identificar aqui, fazendo uma ilustração comparativa, né, com a cintura pélvica, a gente vê que a bexiga, né, ela se encaixa aqui nesta região da cintura pélvica, posterior ao osso da sínfise púbica, bom? Ao osso do quadril, né, onde a gente encontra a sínfise púbica, que é uma cartilagem. Então, os rins são órgãos pares em forma de grão de feijão. Eles estão localizados logo acima da cintura, entre o peritônio e a parede posterior do abdômen. Sua coloração ela é vermelho parda, né, quando em vivo, ou seja, quando visto ao natural. Aqui a gente tem o rim direito e o rim esquerdo. Sim, um detalhe, tá, gente, que muitas pessoas falam de forma errada. Então, a gente tem um rim esquerdo e um rim direito, totalizando 2 rins. Então, não fale um rins, não. Tá? O S, né? Aqui, ó, o S, você só vai colocar quando a gente vai falando de mais de um rim. Se for apenas um rim, R e M. Se for mais de um rim, então a gente fala de vários rins, tá? Ou 2 rins. Então, R I N S. Bom? Então, os rins estão situados de cada lado da coluna vertebral, né? Ela vai estar passando aqui no meio, estendendo-se entre a 11ª costela e o processo transverso da 3ª vértebra lombar. Aqui a gente consegue ver, né, artérias, veias, né, que vão estar passando aí pelos rins, certo? Aqui, ó, a gente visualiza o ureter do rim direito, né, e o ureter do rim esquerdo. Os rins, eles são descritos como órgãos retroperitoneais por estarem posicionados por trás do peritônio lá da cavidade abdominal. Cada rim tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento e de 5 a 7,5 centímetros de largura e um pouco mais de 2,5 centímetros de espessura. O esquerdo é um pouco mais comprido e mais estreito do que o direito. O peso do rim, né, de um homem adulto varia entre 125 a 170 gramas, né? Lógico, isso vai ter influência pelo tamanho do indivíduo também, e na mulher adulta vai estar variando entre 115 e 155 gramas. O rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo do esquerdo devido ao grande tamanho, né, do lobo direito do fígado, que a gente já viu quando a gente estava falando lá do sistema digestório. Então, vejam, né, que através da posição, tamanho de alguns outros órgãos, a gente vai precisar ter algumas adequações. Então, assim como a gente viu que o pulmão esquerdo ele é menor do que o direito devido ao posicionamento do coração, aqui a gente também tem, né, uma variação entre o rim direito e esquerdo, só que agora, no caso, pelo tamanho e posição do fígado. Na margem medial côncava de cada rim encontra-se a fenda vertical, né? O que a gente chama de hilo renal, que é toda essa região aqui, onde a artéria renal entra e a veia e a pelve renal deixam o seio renal. Então, aqui a gente tem o ureter, veia renal e artéria
renal. Então, a artéria renal, ela vai entrar, ó, aqui tudo em vermelhinho, significa que são ramificações da artéria renal. Então, ela vai entrar no rim através, né, dessa região do hilo renal. E, ao mesmo tempo, né, a gente vai ter saindo do rim a veia renal. No hilo, nesta região aqui em azul, né, a veia renal está anterior à artéria renal. Então, a gente vê aqui, ó, que está anterior à pelve renal. O hilo renal é a entrada para um espaço dentro do rim, né? Então, o espaço, no caso, onde a gente vai ter esses vasos passando, passando aqui, né, para irrigar, no caso da artéria, com o oxigênio, o rim e também, lógico, para que o sangue seja filtrado, o sangue que vai estar passando aqui seja filtrado e a veia levando o sangue rico em gás carbônico. A gente vai ter na estrutura do rim, a gente tem ele dividido basicamente em duas partes. A parte mais externa é chamada de córtex renal e a parte mais interna é chamada de medula renal, tá? Na região da medula, a gente vai ter o que chamamos de pirâmide renal. Vocês observarem aqui, ó, formando meio que um triângulozinho aqui. Tá? A gente vai ter várias pirâmides renais. Entre essas pirâmides renais, a gente vai ter a formação das papilas renais, tá? E quando isso for se unindo, né, próximo lá do hilo renal, a gente tem a pelve renal. Além disso, quando a gente tem a pirâmide, né, onde ela vai ficando mais próxima à pelve, a gente tem o que chamamos de cálice, tá? E aí a gente tem o cálice menor e o cálice maior. Então, o cálice menor ele vai se unindo com os cálices vizinhos, formando o cálice maior. Configuração externa dos rins. Então, cada rim ele vai estar representando duas faces, duas bordas e duas extremidades. Nas faces, a gente vai ter a face anterior e posterior, né? Elas vão ser lisas, porém a anterior é mais abaulada e a posterior é mais plana, né? Então, a anterior ela é mais curvadinha e a posterior ela é mais reta. As bordas vão ser a medial e a lateral. No caso, a medial, a que vai ficar mais próxima da linha mediana do corpo, né? Ela vai ser mais côncava. E a lateral, a que fica mais voltada para a lateral do corpo, como o próprio nome está dizendo, vai ser a borda que vai estar, né, com o formato convexo. As extremidades vai ser superior e inferior, onde na sua extremidade superior a gente vai ter sobre elas as glândulas suprarrenais, como o próprio nome diz, e na inferior a gente vai ter ali esta extremidade a nível da vértebra lombar L3. A gente consegue visualizar aqui o rim com a sua margem lateral e a medial, extremidade superior e inferior. Observem que na extremidade superior, nesta imagem, a gente não tem aqui a glândula suprarrenal, tá bom? Aqui a gente tem, né, parte da pelve renal que é possível visualizar aqui que vai se converter no ureter e veia e artéria renal. Mais próxima que a gente vai ter o hilo renal, ok? A cápsula fibrosa está sendo mostrada aqui, vai ser a camada que vai estar revestindo o rim, né? No caso, os rins. Na configuração interna, então, em um corte frontal, né, através do rim, são reveladas duas regiões distintas. A região avermelhada de textura lisa, chamada de córtex renal,
e uma área amarronzada para avermelhada, né, profunda, denominada de medula renal. Então, essa parte mais mais externa, que diga dizer superior, mas é mais externa, porque ela está, né, revestindo aqui, né, todo o rim, é o córtex renal. E aonde a gente tem aqui os cálices, a gente tem a região medular. Vai ser nessa região onde a gente vai ter os néfrons, que vão ser responsáveis pela filtragem do sangue. E tudo isso aqui, né, é chamada de pelve. Pronto, ok. A medula consiste de 8 a 18 estruturas cuneiformes, que são as pirâmides renais, tá? Aqui, ó, as pirâmides. Então, aonde a gente tem as pirâmides renais, aqui, certo? Onde nós temos as pirâmides renais, a gente tem a região medular do rim. E, né, mais externamente a isso, a gente tem o córtex. A base, que é a extremidade mais larga da pirâmide, aqui, ó, ela vai estar, né, em contato com o córtex, e o seu ápice, que é a extremidade mais estreita, é chamada de papila renal, aponta para o hilo, tá? Então, aqui a papila renal de cada uma vai estar apontando para a região do hilo do rim. As partes do córtex renal que se estendem entre as pirâmides renais são chamadas de colunas renais. Para a configuração interna dos rins, vou falar aqui um pouquinho dos néfrons, tá? Mas eu vou deixar para aprofundá-lo na nossa próxima aula, porque os néfrons, ele é um conteúdo, assim, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, para não ficar muita informação por hoje, né? Já que a gente já falou do sistema circulatório e agora estamos entrando no sistema geniturinário. Então, para não ficar muito complexo, a gente vou falar só um pouquinho aqui, né, uma introdução dessa parte dos rins. Então, juntos, o córtex e as pirâmides renais da medula renal constituem a parte funcional, ou seja, o parênquima do rim. No parênquima estão as unidades funcionais dos rins e a gente tem cerca de 1 milhão de estruturas microscópicas, que são o que eu falei, né, que chamamos de néfrons. Então, em cada, nessa região medular aqui, a gente vai ter dentro dela os néfrons, tá? Esses néfrons vão ser as subunidades, né, as menores unidades microscópicas que vão funcionar para que haja a filtração do nosso sangue. A urina formada pelos néfrons drena para os grandes ductos papilares, né, que se estendem ao longo das papilas renais das pirâmides. Então, a gente tem as pirâmides aqui, onde a urina vai ser formada, onde vai ter milhares, milhões, né, de néfrons aqui dentro, e a urina vai ser formada e vai ficar gotejando aqui para ir, né, sendo encaminhada pelos uretés até armazenada na bexiga e eliminada na uretra. Então, a estrutura dos néfrons a gente tem basicamente, como eu falei aqui, só vou introduzir, mas vou aprofundar na próxima aula. A gente tem a artéria aferente, que é aquela artéria que vai chegar, né, com sangue, ela vai passar aqui na região que a gente chama de glomérulo, onde a gente vai ter a cápsula de Bowman, aonde esse sangue ele vai ser extravasado aqui nessa região para ser filtrado. Isso ele vai ficar acontecendo constantemente, tá? Não é 100% do sangue que passa aqui que já vai estar sendo filtrado ao mesmo tempo, não. Ele vai passando, aí passa pelo corpo, aí passa de novo aqui, então constantemente isso está acontecendo. Então, aqui nessa região da cápsula de Bowman, né, logo após ela, a gente tem o que chamamos de ductos ou túbulos proximais. Proximal por quê? Porque está mais próximo da cápsula de Bowman, tá? E aí a gente tem
o ducto proximal. A gente, posteriormente a esse ducto ou túbulo proximal, a gente vai ter a alça de Henle. Observem que a gente tem aqui uma alta vascularização, tá? Aonde parte dessa alça ela vai ser impermeável para evitar que se perca água. E logo após a alça de Henle, a gente vai ter o túbulo contorcido distal. Então, a gente tem o túbulo proximal, o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, ou túbulo distal. Então, esse túbulo contorcido distal aqui e o proximal, eles vão estar servindo para reabsorver, né, para o corpo, substâncias que ainda são necessárias para o nosso organismo, eliminando aquilo que foi em excesso ou aquilo que for prejudicial. Então, tudo que não for necessário, e inclusive água que esteja em excesso, ela vai ser liberada aqui pelo ducto coletor, aonde vão formar canais comuns até chegar na pelve renal, né, formando a urina para ser encaminhada através dos ureteres para a bexiga, né, e no momento certo ser expelida pela uretra. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho dessa estrutura, tá, dos rins, aonde a gente vai finalizar essa parte da anatomia do sistema urinário e, né, falaremos um pouco mais sobre a questão do sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Respeitando as devidas características, né, individuais que separam homens de mulheres, tá bom? Então, pessoal, espero que todos tenham uma excelente noite. Nos vemos na aula de quinta-feira, tá bom? Ao vivo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau e até quinta.